Se você odeia o Danzo, significa que Kishimoto conseguiu fazer um excelente personagem, porque ele foi feito para isso, para ser o vilão que a gente amaria detestar, sendo bem mais complexo do que parece. A ideia de que tudo foi pelo bem da vila só serve para tapar a arrogância e egoísmo que esse personagem tem. E nesse vídeo vou mostrar um lado de Danzo que você provavelmente nunca viu ou pensou. O clã de Danzo, o clã Shimura, foi um dos primeiros a aceitar a se juntar a Konoha, logo depois da fundação feita por Hashirama e Madara. Ele cresceu ao lado de Hiruzen Sarutobi, que mais tarde se tornaria o terceiro Hokage, e desde cedo, Hiruzen já era tudo que Danzo queria ser, principalmente mais confiante e corajoso. E isso foi incomodando o Danzo que, com o tempo, virou inveja. No fundo ele sabia que o Hiruzen tinha algo que ele não tinha. Esse lado invejoso e covarde é rapidamente mostrado na primeira grande guerra ninja. Ele é atacado e quem o salva é justamente Hiruzen, o amigo dele. Mas Danzo odiou ter sido salvo, ainda mais por ele. E essa sensação e relação com Sarutobi o acompanharia por muito tempo. Logo depois, o time deles, liderado por Tobirama, são encurralados. Alguém precisava se sacrificar para garantir a fuga dos outros. E Danzo iria se propor a fazer isso. Ele preferiria morrer como seu pai e avô, que lutaram na guerra. Mas quando ia fazer o mesmo, ele travou de medo. Sim, o cara que no futuro não se importava em ajudar Orochimaru com seus nem um pouco ilegais experimentos estava com medo. Ele demorou tanto que Hiruzen se ofereceu, com um sorriso no rosto. E mais uma vez, Sarutobi tomou a frente dele. E isso o irrita, mas também o alivia. Tobirama percebe tudo, e no fim, decide que ele mesmo vai se sacrificar. Mas antes de partir, deixa claro que Hiruzen vai ser o próximo Hokage. Tem gente que diz que o Tobirama só decidiu isso ali, que queria ver quem ia se voluntariar. Mas sinceramente, acho que ele já tinha escolhido. Só queria ter certeza. Ele queria ver quem realmente carregava a tal vontade do fogo. E quem mostrou isso foi o Hiruzen. Tobirama até mesmo dá uma bronca no Danzo, mandando ele parar de competir com Sarutobi nas missões e agir em equipe, sendo mais calmo nas decisões. Até aqui dá para dizer que Danzo realmente queria proteger Konoha, mas não tinha coragem. Não como Hashirama, Tobirama ou Hiruzen. Diferente desses três, Danzo não tinha essa vontade do fogo que tanto falam. Para ele, proteger a vila era só uma missão. E para a missão dar certo, alguém precisava fazer o trabalho sujo. Depois daquela missão em que só sobreviveram porque Tobirama se sacrificou e o Hiruzen virou Hokage, Danzo mudou. Na verdade, acho que o melhor seria se adaptou. Depois de ver grandes guerras ninjas, ele tinha que mudar. Era um mundo onde existiam monstros. Você vai precisar de algumas táticas brutais para sobreviver. Hiruzen é o resultado de tentar lutar contra isso. Todos os outros personagens são quem são porque isso é algo infantil ou juvenil, e mesmo que às vezes não pareça. Se eles fizessem uma história de fundo sobre Danzo, eles também teriam que destacar Hiruzen Sarutobi. Você realmente não pode ter um sem o outro. E já que viemos para essa área de história do Danzo, você por acaso percebeu que ele nunca esteve no Naruto clássico? Seja uma citação ou até mesmo uma imagem dele. Absolutamente nada. O que mostra ele foi colocado ali só depois. Até mesmo Orochimaru e Hiruzen não deram nem mesmo um foreshadow sobre ele, mesmo sendo tão próximos do Danzo, porque não faria sentido alguém como esse cara não ter aparecido quando o Hokage acabou de morrer. Seu objetivo era se tornar o Hokage por poder e transformar Konoha a maior vila soberana acima de todas as outras. Mas quando ele teve a melhor oportunidade que ele poderia ter, ele nem mesmo apareceu. Mesmo que por algum motivo ele não se tornasse o Hokage, que eu acredito que seria bem fácil para ele naquela situação, porque Konoha necessitava de um, ele ainda assim iria aumentar seu poder político. São os anciões quem escolhe quem vai se tornar o Hokage. E ao invés de ter ido atrás do Danzo, eles foram atrás do Jiraiya, que recusou e tentou passar o posto para Tsunade, o que nem era certeza se ela iria aceitar isso. Eles nem mesmo sabiam onde ela estava. Então, por que simplesmente não dar o posto para o Danzo, que era a pessoa com mais poder e com maior probabilidade de aceitar o posto, mesmo naquelas condições precárias que estavam? Se ele realmente existisse como personagem naquela época, faria sentido ele se mexer. Era a última chance dele. Considerando a idade que era próxima do Hiruzen, se Tsunade assumisse e ficasse no cargo por 15 ou 20 anos, ele provavelmente não estaria mais vivo ou capaz quando a posição abrisse de novo. Ele até mesmo poderia usar o Kotomatsu Kami como arma para manipular os anciões ou outros de alto escalão de Konoha e se tornar um Hokage. E ninguém deveria se importar com Itachi aparecendo depois como um aviso para o Danzo. Mesmo usando o retcon aqui, não daria certo. O Danzo nunca se importou realmente com a ameaça que Itachi fez contra ele de não encostar em seu irmão. Ele até mesmo usou da conexão que tinha com Orochimaru para mandar o Sai ir matar o Sasuke. Algo que não daria certo, então se o Itachi aparecesse ou não, nada teria mudado na forma que o Danzo age. O Itachi nem mesmo sabia a vastidão do poder que ele tinha. A raiz estava no controle dele, e era uma grande equipe que foi treinada duramente para seguir ordens. E como o próprio Danzo diz, ser um shinobi é se sacrificar, mesmo que, bom, ele sacrificou outras pessoas para benefício próprio, e não estava disposto a sacrificar sua vida para o bem da vila, a menos que ele tivesse em risco de morte. Ele literalmente pegou crianças órfãos, as treinou ao ponto de sofrerem uma lavagem cerebral e ainda implantou um selo nelas para que não revelem qualquer informação sobre ele ou a raiz. Então ele seguia só metade da própria filosofia e deixava quase tudo nas mãos das pessoas que estavam sob seu controle. Mas o problema do Danzo é que ele acreditava tanto nessa ideia de sacrifício pela vila que começou a tomar decisões idiotas. Na época dos extermínios dos
Uchihas, Shizui tinha o Sharingan perfeito para acabar com a rebelião deles que estava bem próxima de acontecer. Mas, ao invés de só deixar o plano de colocar todos em um Genjutsu e manter ainda assim um grande poder sob controle, ele rouba o olho do Shizui e depois faz Itachi exterminar todos. Isso não tem sentido. Aos poucos, proteger Konoha virou algo mais secundário e se tornou apenas algo que tinha que fazer para saciar sua ambição. A missão da Raiz era simples, proteger Konoha a qualquer custo. E qualquer custo aqui significa exatamente isso. Não importa a moral ou a ética. Se a solução para proteger Konoha fosse se juntar ao Orochimaru, ele faria na hora. Ele seria útil com seu conhecimento para auxiliar sua evolução no objetivo de se tornar Hokage para controlar tudo em Konoha. Mesmo que eu acredite que Orochimaru não iria deixar isso acontecer e o trairia primeiro. E Danzo também queria ter controle sobre o Naruto, para assim ter o controle sobre a Kyuubi. Por isso ele se arriscou em colocar as células do Hashirama em si mesmo e os 10 Sharingans com a ajuda do Orochimaru. Se o Sarutobi viu o Naruto como alguém para proteger, Danzo via nele apenas uma arma, um produto da tal industrialização do ser humano no mundo ninja, coisa que eu aprofundei bastante naquele vídeo sobre os Zabus aqui no canal. Só por precaução, ele iria preferir trair alguém primeiro do que ser traído, e essa mentalidade foi colocada na raiz. Os ninjas de lá eram treinados para ignorar dor, fome, medo e culpa, mas ainda assim, é importante entender que Danzo não era só um vilão maluco querendo dominar o mundo. O cara lutou em várias guerras e sobreviveu a todas elas de alguma forma. Apesar de que não dá para saber como ele fez isso, não dá para ignorar. Vários dos personagens mostrados foram afetados pela guerra. É só ver os personagens como Kakashi, que teve um giro total de sua forma de pensar logo na infância, por causa da guerra e das perdas que teve. Ou também o Itachi, que viu as consequências da guerra ainda quando mais novo que o Kakashi. E o Hiruzen também é o mesmo. Mesmo sendo forte e amado pela vila, ele não tem uma mentalidade como a do Tobirama como ninja, que eu acredito que seja a melhor para se viver nesse mundo. Ele é muito bonzinho ao ponto de deixar alguém como Orochimaru vivo por ainda ter aquele sentimento de professor e aluno. O Danzo, mesmo que tenha sido mais próximo da maior personificação do que é ser um ninja, se deixou ir muito para o lado escuro do mundo. Ele era uma pessoa má que justificava suas ações com um objetivo bom, para usar meios imorais sem hesitar. Uma frase que combina bem com ele seria de o fim justifica os meios. Se ele conseguisse deixar a vila no topo e segura, teoricamente, ele estaria fazendo o bem para aquela população. Porque aí o bem da vila vira uma desculpa para tudo, para só manipular e mentir para qualquer um que seja um perigo. E isso inclui inocentes, aliados, clãs inteiros e até as crianças que ele dizia estar protegendo. Basicamente, ele é o oposto do Hiruzen. O Sarutobi era bom demais para aceitar que, às vezes, precisava ser mal. Já Danzo queria ser bom mesmo sendo um ser tão mal quanto Orochimaru. Para ele, a paz verdadeira nunca existiria sem sangue derramado, e, de preferência, não o dele. Para manter Konoha estável, ele precisava de um inimigo, alguém para vê-la odiar. Foi assim que ele ajudou a julgar os Uchihas, e também na nave do Itachi, foi Danzo quem vazou a verdade sobre Naruto ser o Jinchuriki da Kyuubi. Ele garantiu que a vila odiasse uma criança. O tipo de segurança que ele acreditava era baseado no medo e no controle, e quem estava na raiz era descartável. Toda e qualquer desconfiança dele em relação ao outro fazia com que já pensassem em acabar com eles. Se um aliado se tornasse eficiente demais, ele iria usar uma última vez e depois eliminar. Foi o que tentou com Nono, e também com Kabuto, apesar de que com o último ele falhou. Ele se ofereceu como cobaia por Orochimaru em troca das células do Hashirama. Fez isso para controlar uma besta com cauda, para usar várias vezes o Izanagi dos Sharingans e o Kotomatsu Kami do Shizui. Roubar o olho de Shizui foi só uma pequena parte do que ele fez. Mesmo com toda a lealdade desse Uchiha à vila, e que não iria trair ela, muito provavelmente, pelo menos não nas condições que estavam, ele mesmo assim acabou com ele. No arco do Pen foi o mesmo. Para conseguir se tornar Hokage e acabar com a imagem da Tsunade, ele ficou parado enquanto a Vila da Folha era destruída. Ele impediu que Naruto voltasse para Konoha, mesmo sabendo que Naruto poderia ser a única esperança real de derrotar o Pen, porque se o Naruto salvasse a vila, ele viraria herói. Ou seja, Naruto iria se tornar um obstáculo para ele, complicando ainda mais seu plano de fazer a Tsunade parecer uma Hokage ruim por ter deixado Konoha ser destruída, e também para mostrar que os ensinamentos do terceiro Hokage não eram tão certos assim, ou pelo menos não eficientes. Danzo preferiria ver a vila em ruínas do que deixar o garoto brilhar demais. Isso mostra que proteger a vila nunca foi prioridade, era só um pretexto. Ele queria que o povo visse o Hiruzen como um velho fraco, que passou seus ensinamentos para frente, e Tsunade como uma líder falha, e ele como a única solução. Mas não foi exatamente como ele planejou, porque o Naruto voltou, derrotou Pen e o Danzo teve que dar um jeito de se infiltrar no poder de outra forma. A oportunidade veio quando a Tsunade entrou em coma. E ele aproveitou, né? Conseguiu se autonomear Hokage não oficial e ainda usou Kotomatsu Kami para manipular decisões da vila a favor dele. Esse era o Danzo, com um discurso de vontade de proteger, mas agindo como vilão da história. Só o fato disso tudo mostrava que sua vontade era de controlar tudo e estar acima de todos. Controle esse que, no final, na luta contra Sasuke, não serviu de nada, diante de tudo que ele mais temia e tudo que ele ajudou a criar. Um Uchiha furioso, muito instável e com sede de vingança, ou justiça, depende do ponto de vista. Mesmo com Sharingans enfiados no braço, mesmo usando Izanagi toda vez e mesmo
mesmo com as células do Hashirama pulsando no corpo, ele perdeu. E quando ele percebe que não tem mais como escapar, que o jogo acabou, ele faz algo que diz muito sobre ele. Tenta um ataque suicida para levar Sasuke junto. Diferente da sua juventude, quando teve a situação de que ele precisava se sacrificar, dessa vez ele fez sem hesitar. Mas ainda assim falha em morrer como herói, porque morrer daquele jeito, para ele, era menos humilhante do que ser derrotado e sobreviver para encarar a verdade, de que, no fim das contas, ele nunca foi o ninja que fingia ser. Danzo tinha vivido nas sombras dos grandes. Tentou imitar Tobirama, mas não deu certo. Tentou superar Hiruzen, mas virou o oposto. No fim das contas, a vila não era o que Danzo mais queria proteger, era o que ele mais queria controlar. Mas, curiosamente, foi esse desejo de controle que manteve Konoha viva em várias sombras da história, porque ele ainda era quem fazia as decisões ruins da vila que Hiruzen não conseguia. Ele falhou como ser humano, sim, mas dentro daquela mente que foi ainda mais destruída pelas guerras e pela inveja, ainda tinha um traço de lealdade. Ele ainda queria ver Konoha forte, só que com ele no poder. Mesmo que fosse do jeito dele, Danzo morreu sem aplausos e com todos os esforços que ele fez jogados no lixo, enterrado consumido pelo seu próprio desejo de poder. Pelo menos dá pra ver que, mesmo Konoha não sendo seu principal objetivo de proteção, ele ainda iria fazer algo de bom para ela. Assim como Hiruzen, Danzo usa os seus últimos segundos de vida para tentar proteger Konoha, talvez por orgulho. Ele lembra do Hiruzen e da época que tudo ainda não tinha dado tão errado, como se, no fim das contas, ele só quisesse saber se ainda tinha valido a pena, se ele ainda era lembrado como amigo, e talvez esse seja o ponto final perfeito para Danzo Shimura. Ele não morreu como um herói para a vila, ele também não acabou como traidor da própria vila, e mesmo que tivesse feito tudo aquilo, ele ainda, de sua forma, a protegeu, mesmo não sendo seu real objetivo, e que no fim, ele morreu insatisfeito com sua vida. A filosofia que acho que se perde na maioria dos fãs é do relacionamento yin yang que os dois tinham, e que sua morte revela. Se Hiruzen só vê o bem em todas as situações, a tarefa literal de Danzo é ver apenas o mal. Hiruzen vê esperança no futuro, e cabe a Danzo ver a destruição imediata de Konoha nas mãos do futuro. Se Hiruzen confia em alguém, Danzo tem que desconfiar dessa pessoa. Enquanto Hiruzen consegue ver o bem da vila, Danzo deve sempre ser encarregado de ver o pior de tudo o tempo todo. Essa é toda a sua existência, feita apenas para tapar os erros do Hiruzen e do Itachi, e transformá-los num herói. Ele fingiu a vida toda que não apreciava o Hiruzen como um pacifista ingênuo, mas no final ele revela que realmente admirava o Hiruzen e seu modo de pensar. Curta, compartilhe, se inscreva, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.